Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre uma das arenas mais antigas do mundo, o Coliseu de Roma, onde a paixão pelo espetáculo encontrava a sede de sangue. Fonte de inspiração para os estádios de futebol, ele foi construído há quase 2000 anos, a partir de um engenhoso projeto muito moderno para a época. Não é à toa que ele é considerado um ícone histórico e cultural. Mas nem só de glória vive este belo cartão postal, não. Muito pelo contrário, porque ele não entrou para a história apenas por sua beleza e imponência. Ele também é reconhecido por, no passado, ter sido palco de execuções e batalhas sangrentas. Tem história ali, viu? E como este é o cenário do filme Gladiador 2, que está em cartaz nos cinemas, para hoje é o que tem. Quatro anos depois, o clássico filme Gladiador de Ridley Scott ganhou uma continuação que está em cartaz nos cinemas. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Eu ainda não consegui assistir não, mas como gosto bastante do primeiro, tenho até medo do que esperar deste lançamento. Acha que eu tenho medo? Adoro os maravilhosos Denzel Washington e Pedro Pascal e pretendo assistir de qualquer maneira. Mas aqui entre nós, depois de Coringa 2 quebrar toda e qualquer expectativa, nem sei mais o que esperar de sequências em geral. Mas pensando bem aqui, isso até talvez seja bom, viu? Porque posso ser surpreendida positivamente. Quem sabe? Você ouve a multidão? Tenho visto críticas e comentários entusiasmados por aí, mas vai saber, né? Ainda há vitórias por vir. Enfim, se você já assistiu, depois me conta aqui embaixo o que achou. Só segura a emoção pra não dar spoiler, hein? Agora, enquanto não assisto Gladiador 2, pensei em trazer aqui a história do principal cenário dessa grandiosa produção, o Coliseu de Roma. Porque ele tem história, viu? O maior templo que Roma já construiu. Mostrado no filme em todo o seu esplendor, em seus tempos de glória no passado, ele foi construído há quase 2000 anos para ser uma arena de entretenimento. Só que aqui entre nós, né? A definição de entretenimento deles naquela época era bem sinistra e condenável, incluindo lutas e execuções sob aplausos da multidão enfurecida. Era o auge da chamada política panem et circenses, que traduzido do latim seria a política de pão e circo. Roma tem muitos súditos, eles devem ser alimentados. Que se alimentem de guerra! Coisa que se vê muito por aqui até hoje. Surgida no período de transição da República Romana para o Império Romano, cerca de 3 décadas antes de Cristo, essa política de pão e circo consistia basicamente na crença de que enquanto o povo tivesse comida e entretenimento de massa, ele estaria satisfeito e distraído o suficiente para poder ser controlado pelos governantes e, claro, conduzido conforme suas conveniências. Porque é nisso em que eles acreditam. Poder. E até hoje fica fácil entender esse contexto, porque muda o cenário, mudam os personagens e os limites estabelecidos, mas a dinâmica de alienação da massa é basicamente a mesma. E como é sempre bom entender como as coisas funcionam desde sempre, eu vou contar tudo aqui sobre o Coliseu e sua história. Mas antes, já deixa aqui aquele seu like épico neste vídeo, porque ele é muito importante para o nosso trabalho aqui. Se ficarmos juntos, sobreviveremos. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem a esta conversa. E olha que a gente sempre tem assunto bom por aqui, viu? O nome oficial do Coliseu de Roma é Anfiteatro Flaviano. Essa você não sabia, né? E
exatamente por ter sido construído durante a chamada Dinastia Flaviana, que governou o Império Romano entre 69 e 96 d.C., através dos reinados de Vespasiano, Tito e Domiciano. É bem como acontece hoje com os estádios de futebol, que sempre são conhecidos mais por seus nomes populares e não pelos seus nomes oficiais. Às vezes a gente nem sabe ou nem se lembra como eles realmente se chamam. A construção do Coliseu de Roma começou no ano 72 d.C., e isso no governo de Vespasiano, e só foi concluída em 80 d.C., já sob comando de Tito, e isso após algumas melhorias adicionais determinadas pelo seu antecessor, Domiciano. O Coliseu foi erguido para proporcionar entretenimento aos cidadãos de Roma, incluindo aí combates de gladiadores, execuções, reconstituições de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica. When this amphitheatre was full, the noise must have been considerable. There's so much excitement that people get sucked into it. Há até algumas teorias de que também eram promovidas no local as chamadas naumaquias, que eram a simulação de batalhas navais. E para isso encheriam a arena do Coliseu com muita água, mas era muita água mesmo. Mas calma aí que eu já chego nessa história. O Coliseu foi construído no local onde antes ficava um lago artificial que fazia parte do Domus Aurea, que era o palácio do imperador Nero, ele mesmo, o maluco do Nero. Olhe para ele e verá que é doente. Doente do coração e espírito. Doente da alma. Após a morte dele, o lago particular foi drenado para a criação de uma nova área pública. O imperador Vespasiano procurou apaziguar os ânimos dos romanos e apagar o nefasto legado de Nero. Projetado para acomodar de 50 a 80 mil espectadores, o Coliseu era uma das maiores construções de sua época. Tudo nele é mega, é grandioso. This was the greatest entertainment complex the world had ever seen. It really is an expression of the power and the wealth that Rome had achieved by 80 AD. De forma elíptica, ele possui 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e 50 metros de altura. Uma altura de 12 andares. Sua estrutura é composta por 3 arcadas e um quarto nível com pequenas janelas e pilares. Cerca de 300 toneladas de grampos de ferro foram utilizados para manter todos os seus blocos de concreto unidos. O anfiteatro foi construído em concreto e revestido com mármore travertino, que é um tipo de rocha calcária natural, extraída na região de Tivoli, na Itália. Infelizmente, boa parte deste mármore que revestiu o Coliseu foi removida durante a Idade Média para construir outros edifícios em Roma, incluindo a Basílica de São Pedro. Em seus tempos de glória, o Coliseu de Roma contava com estátuas majestosas em todos os arcos e nichos de suas laterais, aumentando a imponência e a beleza desta icônica construção. Como havia 80 arcos em cada um dos 3 andares, havia pelo menos 240 dessas esculturas, que eram produzidas em mármore ou bronze. Essas estátuas representavam deuses e deusas da mitologia greco-romana ou governantes do império, claro, né? E não era só isso não. O Coliseu romano apresentava muitas inovações tecnológicas para o seu tempo, como por exemplo o chamado sistema de velarium, que era uma cobertura de tecido que podia ser estendida sobre a arena para proteger os espectadores do sol e da chuva. Era tipo um imenso teto solar, uma cobertura retrátil que era movimentada por marinheiros da frota naval romana. Olha só isso que interessante, aproveitando suas habilidades em manusear as velas de navios. Também havia um engenhoso sistema de drenagem que pode ter sido projetado para remover a água que seria utilizada nas naumaquias, mas isso aí já é mais polêmico. Acredita-se que um pequeno rio, o São Gregório, tenha sido canalizado bem embaixo do Coliseu. Seria ele a fonte d'água? O projeto do Coliseu é tão grandioso e arrojado para sua época que não foi feito por um único arquiteto. Ao contrário de alguns edifícios da antiguidade que têm seus arquitetos identificados, o Coliseu foi
foi uma obra coletiva, supervisionada pelos próprios imperadores da dinastia Flaviana, que era algo comum na Roma Antiga. Afinal, eles tinham um interesse político nessas grandes obras. Num império que se estendia por 5.000 quilômetros, do Egito até a Bretanha, Roma era o centro do mundo. E no centro de Roma estava o Coliseu. A ausência de um único arquiteto à frente de grandes projetos reflete a natureza coletiva das construções da época, que envolviam inúmeros engenheiros, arquitetos e trabalhadores manuais em um trabalho que poderia durar décadas. E foi esse trabalho bem estruturado a partir de avançadas técnicas de construção em concreto e pedra que permitiu a criação de uma estrutura tão grandiosa e duradoura como a do Coliseu. Enquanto existir o Coliseu, também existirá Roma, diz uma profecia do século VIII. Pense que ele está de pé há quase 2.000 anos e ele já enfrentou de tudo, viu? Terremoto, tempestade, e ele tá lá, firme. Pelo menos a maior parte dele. Não simplesmente a mais grandiosa obra pública do mundo daquela época. A construção do Coliseu de Roma durou aproximadamente 10 anos. Isso pode até parecer muito, mas pensando aqui nos recursos disponíveis da época, até que nem é tanto assim. Pense que hoje, mesmo com toda a tecnologia que temos, tem obra pública nem tão grandiosa que dura muito mais do que isso. E que dura muito mais para ser feita, mas nem sempre dura por muito tempo de pé. How can they? Beyond understanding. Foi durante o reinado de Domiciano, o antecessor de Tito, que foram feitas algumas adições e melhorias, como a construção do interessante hipogeu, que é uma complexa rede de túneis subterrâneos. Era ali que eles tinham os bastidores dos grandes espetáculos e que eles produziam ali o que hoje chamamos de efeitos práticos. Truques que desafiavam a imaginação do público, como fazer um leão feroz aparecer do nada, ou fazer dezenas deles aparecerem simultaneamente. Então, os animais e os cenários eram levados à arena do hipogeu por elevadores manuais. The trapdoors would pop open and then in would leap some poor terrified creature, some exotic animal from the furthest reaches of the empire. E tudo surgia em cena para surpresa total do público que não tinha ali televisão, Netflix, YouTube, através de alçapões escondidos no piso, por baixo da areia. Agora, você deve estar se perguntando aí por que hoje ele é chamado de Coliseu e não como Anfiteatro Flaviano, que é o seu nome original. Ao contrário do que se possa imaginar, não é somente por ele ser colossal, mas também porque ele foi construído bem próximo de outra grandiosa construção, uma imensa estátua do narcisista e cruel imperador Nero. E essa estátua era chamada de Colosso de Nero. Ela tinha nada menos do que 35 metros de altura sobre um pedestal de 11 metros, totalizando 46 metros de altura. Assim, juntos, a estátua e a arena compunham um complexo arquitetônico verdadeiramente colossal. Uma incrível história. Agora o povo quer saber como a história acaba. Essa estátua gigantesca do Nero pode ter sido destruída no saque a Roma no ano de 410 ou pode ter sido derrubada por um terremoto no século V, não se sabe aí ao certo. Hoje há apenas uma placa no jardim externo do Coliseu que indica onde ficava o Colosso de Nero. Após cerca de 10 anos em obras, o Coliseu de Roma foi finalmente inaugurado com uma grande festa. E tudo era gratuito, bastava entrar pelo mesmo portal de entrada do número do ingresso e subir pelo labirinto de corredores até as arquibancadas. Na verdade, um grande festival, porque esta festa durou nada menos do que 100 dias. Dá pra imaginar uma loucura dessa? Só que eram festejos bem diferentes daquilo que a gente imaginaria hoje. Era algo cruel, violento. Então, por exemplo, calcula-se que neste período aí de festa, cerca de 9.000 animais tenham sido mortos durante as apresentações de caçadores e gladiadores. Lions, rhinoceroses, ostriches, tigers, all kinds of animals.
Em cada nicho ao redor da arena, arqueiros ficavam em prontidão para proteger a plateia de qualquer fera descontrolada que tentasse escapar. E muitos desses gladiadores eram escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos, que eram obrigados a participar desses shows de horrores. It was the most dangerous combat sport of all times. Mas também havia homens livres que se voluntariavam a lutar por dinheiro ou fama, porque os gladiadores eram as grandes estrelas daquela época. Estrelas, pelo menos para a plateia sedenta por sangue, né? Porque para eles, os gladiadores, era algo extremamente perigoso. Era uma carreira curta, viu? Combat was very, very professional, and the gladiators were highly trained. Para a apresentação dos gladiadores, o piso de madeira da área central do Coliseu era todo coberto por areia. Isso para esconder aqueles alçapões que eu havia citado antes e que para essa areia pudesse absorver o sangue derramado. Olha só que loucura isso, porque ninguém queria ver gladiadores escorregando ali, né? Então foi por isso que essa área de apresentação passou a ser chamada de arena, que em latim significa areia. E agora, a parte mais interessante dessa história que muita gente aí estava esperando. Você já deve ter ouvido falar que no passado, o Coliseu pode ter sido palco de grandes encenações de batalhas navais. Pois é, imagine só a grandiosidade disso. Eram as chamadas naumaquias, uma palavra que no grego antigo significava combate naval. Preparar para voar! Para a realização desses espetáculos, a arena do Coliseu seria totalmente inundada. O Coliseu possuía uma complexa rede de drenagem ligada à rede de abastecimento de água. Podiam remover o tablado da arena e encher o Coliseu com uma lâmina de água de 1,5 metro a 2 metros em menos de meio-dia. E ao final do show, drenada através de um sistema bem engenhoso de escoamento da água, para que outras atrações pudessem acontecer no local. Quando a arena inundada era ocupada pelas triremes e talvez por 2.000 ou mais prisioneiros de guerra. Note aqui que eu coloquei tudo aqui no condicional, porque há uma discussão entre historiadores sobre se essas representações realmente ocorreram no Coliseu de Roma. Então não dá para cravar nada aqui, nem que sim, nem que não. Muitos historiadores romanos mencionam as naumaquias em seus escritos, e entre eles Suetônio e Cassius Dio, que destacam a paixão dos romanos por esses espetáculos aquáticos, mas não especificamente no Coliseu. Os registros são então de naumaquias em outros lugares. O Coliseu de fato conta com uma estrutura que inclui sistemas hidráulicos, que são bem arrojados para a época, e isso corrobora para a possibilidade de inundação da arena para as tais naumaquias. 15.000 metros cúbicos de água podiam transformar a grande arena dos gladiadores numa área de combate naval. Por outro lado, apesar da realização de escavações ali na área do Coliseu, não foram encontradas evidências arqueológicas concretas para confirmação histórica da realização de naumaquias exatamente ali. Além disso, as naumaquias seriam eventos extremamente caros, mesmo para os moldes do Império Romano, pelo menos nas dimensões de um Coliseu. Alguns especialistas acreditam ainda que a inundação repetida da arena poderia ter causado danos significativos à estrutura do Coliseu, encurtando a sua vida útil. E não há indícios desses possíveis danos por inundações. Uma hipótese é que as dramatizações navais não eram tão frequentes a ponto de requerer o máximo de impermeabilização. Não se sabe. Então podemos apenas especular algumas coisas. Os historiadores antigos podem ter simplesmente exagerado um pouquinho em seus relatos, e talvez as naumaquias nem tenham sido assim tão grandiosas ou frequentes. Talvez o Coliseu tenha passado por diversas transformações ao longo dos séculos e as estruturas utilizadas para as naumaquias tenham sido removidas ou modificadas com o tempo. Vai saber. Então, fica aí a dúvida. It may have been that in the early days of the Colosseum itself, the inaugural portion of it, that they used it just a few times. Se realmente existiram, como relatam os antigos escritos, as naumaquias eram encenações de batalhas navais produzidas não só para entreter o público, mas principalmente para demonstrar o poder e a capacidade militar do Império Romano. Como eu disse, era um espetáculo para fins políticos, era uma propaganda política.
navios usados eram réplicas em escala reduzida dos navios romanos de guerra, como os triremes, que tinham 3 andares de remadores, e os quinqueremes, que tinham 5 andares de remadores. Então imagina só quantas pessoas eram necessárias para movimentar essas embarcações. If people couldn't swim, they might well, weighed down by armor or perhaps with a knock on the head, they might well drown. Os combatentes em cena eram prisioneiros de guerra, escravos ou condenados que eram forçados a lutar até a morte como parte do espetáculo. A maioria dos lutadores não sobreviverá. E para aumentar ali o realismo, os organizadores podiam introduzir obstáculos na água, colocar grandes e exóticas criaturas marinhas por ali entre as embarcações, ou até mesmo simular condições climáticas adversas. O evento só terminava quando um dos 2 lados era completamente dominado. Os vencedores podiam ser recompensados com a liberdade ou outros prêmios, enquanto os perdedores, na maioria das vezes, eram mortos para delírio da multidão. Aqueles que vão morrer o saúdam. O destino ali de cada um era selado pelo imperador, claro, que salvava ou condenava com um único gesto. Segundo os antigos escritos, as naumaquias foram pouco a pouco se tornando menos frequentes devido ao alto custo e à complexidade da organização. Além disso, com o declínio do Império Romano, os recursos necessários para tais eventos foram ficando cada vez mais escassos. Está morto, Máximos! Sombras e pó, Máximos! E após a queda definitiva do Império, o Coliseu também entrou em decadência até deixar de ser usado. Sem nenhuma manutenção, ele foi ficando danificado por desastres naturais como os terremotos. Abandonado, durante a Idade Média, aquela época de trevas e miséria, ele foi usado como fortaleza e moradia improvisada. E com frequência era depredado para reutilização de materiais como pedras e metais na construção de outros edifícios. Das antigas e ricas estátuas não sobrou nada, foi tudo saqueado. Nessa época aí da Idade Média, também havia muita superstição sobre o local. Tinha gente que acreditava que o sangue dos gladiadores teria propriedades curativas e mágicas, e por isso faziam amuletos com a areia da arena que usavam como objetos de sorte. Também foi a partir da Idade Média que o Coliseu passou a ser associado à perseguição dos primeiros cristãos. Por isso mesmo, no século XVIII, o Papa Bento XIV declarou o Coliseu como um local sagrado, em homenagem aos mártires que supostamente teriam morrido ali. Eu digo supostamente porque a perseguição aos cristãos que se recusavam a honrar os deuses romanos ocorreu principalmente nos governos de Dominiciano, Trajano, Diocleciano e Nero, na época em que o Coliseu ainda não havia sido construído. Paz para os mártires! Então, acredita-se que os cristãos tenham sido executados em outras arenas e locais públicos de Roma. Não que o local ou a época faça muita diferença aí, porque as execuções realmente existiram e eram extremamente violentas e cruéis. Mas com o tempo, acabaram sendo associadas ao Coliseu por sua fama e simbolismo do grande poder do Império Romano e logo da sua crueldade contra todos os seus adversários. Eu tomo esta cidade para a glória de Roma! Foi somente no Renascimento que o Coliseu passou a ser considerado um símbolo histórico e cultural, e apenas no século XVIII é que teve início a preocupação em preservá-lo. Em 1980, o Coliseu Romano passou a ser considerado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Em 2007, ele foi eleito uma das novas 7 maravilhas do mundo, uma seleta lista que também inclui o nosso Cristo Redentor aqui do Brasil, a
cidadela de Machu Picchu, no Peru, o sítio arqueológico de Chichén Itzá, no México, as ruínas de Petra, na Jordânia, o Taj Mahal, na Índia e a Grande Muralha da China. Então não é à toa que o Coliseu de Roma é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Cerca de 8 milhões de pessoas visitam o Coliseu todos os anos. Nada mal para quem tem quase 2.000 anos de história para contar. E para hoje é o que tem. Não se divertiram? Não foi por isso que vieram? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você conhecia a história do icônico Coliseu de Roma. Você já teve a oportunidade de estar lá? Me conta aqui que eu quero saber. Aproveita e me fala se você já assistiu Gladiador 2. Só não manda spoiler, tá? Estou à disposição. Agora aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Você tem um nome? Meu nome é Ana Bernardinelli. Meu nome é Gladiador. Eu tô indo, mas eu volto. Beijo. Tchau. Adiante! Vamos!